Salmos 22, versículo 23 e 24. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou e nem abominou a aflição do ímpio. Quer dizer, nem desdenhou da aflição do ímpio, do aflito. Não desprezou nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o Senhor ouviu. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É o Deus que não despreza, é o Deus que vê. Às vezes nós vemos muitos personagens na Bíblia, como vamos ver hoje nessa noite, pessoas, meu Deus, essa pessoa fez isso de errado, fez aquilo. Amado, a graça de Deus, ela é muito grande. Às vezes o ser humano erra, mas falha, mas se ele se volta para Deus, tem perdão. E o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quando alguém se quebranta perante a sua presença, Deus se volta. E eu, nessa noite, eu quero falar sobre, nessa tarde e noite, né? Ainda não anoiteceu, está anoitecendo devagar. Falar sobre o conforto de Deus, o momento do socorro e do conforto de Deus. Esse Deus que atenta para a oração, atenta para o gemido, atenta para a aflição daqueles que buscam a sua face. E eu quero falar sobre o conforto de Deus em alguns personagens bíblicos, homens de Deus, e o principal deles, né? O conforto de Deus, quando chega nos momentos mais difíceis e inusitados. Cantamos aqui nessa noite aquela música de Ludmila Feber: em tempos de guerra nunca pare de lutar. A batalha, você está lutando, está cansado, mas você não pode parar, você não pode desistir. Ainda tem um inimigo que está diante de você. Eu quero falar sobre o conforto de Deus que chega nessa hora, desde luta e batalha. E iniciando aqui, primeiro aqui, o conforto de Deus quando chegou para Sansão, depois de ele lutar e vencer 1000 filisteus. Olha, lutar contra meia dúzia já é difícil. 2, ele era muito forte, porque ele recebia a força do Espírito Santo. A força de Sansão vinha do céu, e quando o Espírito Santo tomava ele, ninguém podia deter aquele homem. E ele, numa luta só, ele venceu 1000 filisteus com apenas uma queixada de jumento na sua mão. Mas depois daquela luta, ele desfaleceu de sede, e aos poucos sua vida foi esvaindo. Depois de lutar tanto, como esse louvor que nós cantamos, que vem para tentar ferir o valente de Deus, meio às suas guerras, e que é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Depois de uma batalha, parece que tu vem, agora eu vou descansar. Aí parece que vem um momento assim, de vulnerabilidade sobre a nossa vida também. Sansão, em Juízes capítulo 15, e diz assim, versículo, diz assim, a partir do 14, eu vou ler alguns versículos adiante. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões, e com uma queixada de jumento matei 1000 homens. E quando acabou de celebrar a vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. E Sansão sentia-se com muita sede, e clamou ao Senhor: por meio da força do teu servo, concedeste esse grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí, e Sansão bebeu e se reanimou, e chamou aquele lugar de En-Rancoré, quer dizer, a fonte do que clama, que existe em Leí até hoje. Depois de uma grande vitória, veio o desfalecimento. É por isso que nós não podemos descansar. Deus deu vitória, amém, glória a Deus, mas sempre
a gente tem que estar atento, alerta, vigilante. Deus te deu uma bênção grande, fica sempre, nunca fica exposto, fica sempre na presença do Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, me guarda, o Senhor tem me abençoado, mas sempre, porque nós temos um diabo terrível, um inimigo que estraga prazeres. Ele quer tirar a tua alegria, mesmo depois de uma vitória que você tem, ele quer arrancar aquela alegria do teu coração, porque ele não suporta ver um cristão alegre, um homem que tem Jesus dentro do coração. Ele fica, ele quer acabar com aquilo. O diabo, esse é o trabalho dele. Depois dessa grande vitória contra esse inimigo tão forte que era os filisteus, opressor, sozinho ele abateu 1000 homens. Sansão desfalece a ponto de morrer. Aquele momento de lutar, porque só dava Sansão lutando. O próprio povo tinha medo, o povo tinha um medo do inimigo. Todo mundo se encolhia, todo mundo deixava ser acorrentado, o povo ficava. Mas Sansão, ele estava ali como libertador de Israel. Deus chamou ele, ele não podia se prostrar. Quando ele via aquilo acontecendo, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e os inimigos não podiam suportar aquela força. Era uma força diferente, não era que ele era o fortão, é que ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Era uma coisa fenomenal, poderosa. E vinha, a mão dele se tornava a mão de 10 homens, o braço dele se tornava pesado, e ele vencia do nome do Senhor. Mas depois dessa batalha tão grande, ele fica desfalecido. Parece que lutou, e ele diz: Senhor, depois de ter lutado tanto, agora eu vou morrer de sede. Lutei tanto, me dei tanto, me esforcei tanto, agora parece que não adiantou nada a minha luta. Mas eu quero dizer para você que toda luta que você teve, e que lutou, e que o Senhor teve contigo, Deus estava ali, valeu a pena. Você não lutou em vão, não. Tudo aquilo que tu fez para Deus, tudo aquilo que tu fez com alegria, tudo aquilo que tu lutou por algo, pela tua família, que valeu a pena, Deus viu, Deus se agradou. Deus se agradou. E nesse momento que ele está assim, Deus faz abrir um veio d'água do meio do chão. Quando ele está, imagina um homem prostrado no meio do nada, tipo de um deserto, a cabeça enterrada na água, e clamando: Senhor, tu vai me deixar? Quem é que já não fez uma oração como essa? Senhor, tu vai me deixar aqui, passar por isso, sofrer essa humilhação, depois de lutar tanto, depois de batalhar tanto, tu vai deixar, Senhor? Às vezes você está prostrado no chão, mas no meio do chão ele começa a borbulhar as águas no meio da terra. Mas ali era uma fonte de água, ninguém sabe, não tinha nada ali, irmãos. Ele está ali, ali tinha Deus, Deus estava ali. Aí começa a borbulhar água, e aquele homem toma daquela água, e ele toma daquelas águas, e a vida começa a voltar novamente. Aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite, através da sua palavra, para te reanimar, para trazer de volta a tua força, a tua alegria. As águas vão vir de baixo, vão borbulhar. Deus vai trazer, é o Espírito Santo trazendo. O Espírito Santo, como rio de águas, vai brotar, e você vai tomar. Você vai viver, você não vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você vai viver. Deus te chamou para viver. Deus te chamou para lutar e para vencer. Você vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. Quem olha de longe, até para nós, lutou tanto e vai morrer sozinho. Lutou tanto e vai morrer sozinha. Mas você não vai morrer, não. Você vai viver. Aleluia. Glória a Deus.
porque a força do Senhor, ela vai vir sobre ti, aleluia, porque o Senhor não deixa os seus guerreiros sozinhos nessa hora. Glória a Deus. O conforto de Deus chega. Então Deus fez jorrar a água do chão em Leí. Então Sansão bebeu e a vida voltou, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, ainda há uma caminhada longa a fazer, você ainda tem muito para realizar, você tem muitos sonhos que vão se realizar na sua vida, tem muita coisa linda que Deus vai fazer, portas vão se abrir, Deus vai te usar como instrumento ainda, há muito o que fazer, você não vai ficar desfalecido no meio do deserto. Glória a Deus. Pastor, se pastor gosta de sorrir, eu gosto sim dessa sorriso de Deus, aleluia, alegria do Espírito Santo dentro da minha alma, aleluia, glória a Deus, conforto de Deus chegando. Aquele momento, ele só sabia dizer que ele estava reclamando, não, estava colocando a verdade. Pastor, nós não podemos falar assim para Deus. Amado, oração é algo muito particular. Se você tem intimidade com Deus, você fala, você sabe como você vai falar com Deus. Não sou eu que vou me meter, vou te ensinar a falar algo com um Deus que você tem uma intimidade. Tem um irmão meu na carne que trabalha lá em Angra dos Reis, é pastor. Ele é 3 anos mais velho que eu. Um dia ele estava sofrendo um trabalho lá, porque a obra de Deus é sofrimento, é fácil. Ele sofrendo, um dia ele ficou, parece que ele ficou meio irado. Senhor, eu te pedi filhos? Eu falei, Neto, rapaz, o que é isso, rapaz? Você está falando com... Tu sabe que depois disso a coisa fluiu, ele construiu a igreja, tá? Deus abençoe, sabe? Porque uma pessoa que se dedica para Deus, faz para Deus, não tem condição de entrar num argumento com Deus, que não tem vida de comunhão com Deus, mas tem intimidade com Deus. É como marido e mulher, é como alguém que você aí fica de ponta de dedos. Você, não, o negócio é assim, o negócio, você abre intimidade com Deus, é assim também. Ai, não pode. Essa pessoa que fica também colocando muito você quer se colocar na oração dos outros, meu Deus, se mete não, deixa o irmãozinho falar com Deus do jeito que ele sabe, do jeito que ele tem intimidade com Deus. Claro, e toda pessoa que anda com Deus, ele sabe como lidar, sabe como entra na presença do Senhor com aquela reverência que faz parte do cristão que ama o Senhor. Senhor, te pedir filhos? Ele está falando de forma espiritual, vocês me entenderam? E de repente, quer dizer, Senhor, eu não te pedi igreja. E Deus mudou. Deus mudou. Aleluia. Porque Deus ouve, Deus vê o sofrimento, Deus conhece o que se passa dentro de nós. O conforto de Deus também chegou para o profeta Elias, profeta que foi muito usado na mão do Senhor, mas depois dele ter tido um encontro com o povo de Deus, chamando o povo de Deus para um desafio, ali o fogo do céu caiu sobre o sacrifício. Depois ele pegou os profetas de Baal e terminou com a vida daqueles homens, pôs cabo à vida daqueles homens que destruíam a fé do povo, os profetas de Baal. Imagina dentro de Israel, cheio de templos de Baal, havia templos, aqueles templos que havia a chamada prostituição cultual, pessoas se prostituíam ali dentro, todo mundo vendo a prostituição, lá dentro mesmo, como se fosse normal. Isso no meio de um povo de Deus, um povo que é chamado por Deus, que é diferente, que de repente esse homem luta contra isso, e Deus sozinho, no momento ali, diante ele vendo, sozinho lutou, fogo caiu do céu, e Deus lhe abençoou. Mas depois disso ele sai, fugindo para o deserto, para quê? Tentando escapar com vida, porque a Jezabel, a rainha de Israel,
que era uma profetisa de Baal, também fazia parte desses cultos, desses cultos, todo tortos dos demônios, vem atrás dele para tirar a vida. Mas ele não queria morrer pela mão dela, ele queria morrer pela mão do Senhor. Tanto que quando ele chega no deserto: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém, Senhor, tira a minha vida, eu estou cansado, basta. A palavra certa é essa: basta, Senhor. Ele queria morrer, então não deixasse que Jezabel fazia, mas ele não queria morrer na mão dos ímpios, ele queria morrer pela mão de Deus. Eu quero morrer na mão de Deus. E naquele momento, ali, a Bíblia diz, ali em 1 Reis capítulo 19, e depois, quando ele estava sozinho, indo para o deserto, sentou-se debaixo de um pé de zimbro, aqui está de gesta, e orou e pediu para morrer: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água, e ele comeu e bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez, dizendo: levanta-te e come um pouco mais, do contrário você não aguentará a viagem que tem pela frente. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Depois de lutar tanto, ele quer fugir, porque Jezabel queria a vida dele. Amanhã tu vai cair que nem os caídos dos meus profetas de Baal, a tua vida também vai se acabar amanhã mesmo. Mas o conforto de Deus chegou no deserto. Aleluia. Deus enviou o seu anjo. Ele não sabia que isso ia acontecer, porque as coisas de Deus, o tratamento de Deus não é assim, você acha que vai ser agora, a gente nem sabe. Ele sentou, ele se despediu do moço que lhe assistia, ficou sozinho. Ele pensou que ali ele fosse morrer, mas Deus, quando enviou o anjo para ele, Deus estava querendo dizer: você não vai morrer, você vai viver, eu preciso de você. Come. Levantou ele: come, Elias, tem pão aqui, o Senhor mandou pão e água fresca para você. Cuidado de Deus, conforto, amado, o conforto de Deus chega nessas horas difíceis, nessas horas de angústia, nessas horas de sofrimento, de solidão. Chega o pão do céu fresquinho, chega a água fresca do céu, o Senhor trazendo, cuidando do seu servo. Ele come um pouco, volta a dormir, e o anjo desperta ele, come de novo. Levanta, come e bebe, Elias. Você precisa comer, porque longo ainda é o teu caminho comprido. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas de Deus, pessoas que eu conheço e outras que não, assim, das suas lutas. Mas eu quero dizer para você: você não vai morrer no deserto. Aleluia, aleluia. Ainda há um caminho. Aleluia. Tudo mostrava que ia acabar daquele jeito. Elias, tinha muitas perguntas, muitas interrogações, mas no tempo certo, no tempo devido, Deus respondeu tudo. É assim que Deus faz. Deus não responde na hora que a gente quer, mas na hora que Ele quer, Deus fala. Porque eu estou sozinho, não tem mais ninguém. Deus, não, ainda tem 7.000, ainda tem 7.000 que eu guardei. Já pensou guardar 7.000 homens de Deus das mãos de Jezabel, irmão? Para esconder 7.000 pessoas? Deus é Deus, né? Deus esconde, Deus guarda. Deus guardando, Deus conservou o seu servo naquele tempo difícil, o conforto de Deus chegando. Aleluia. Desafios, lutando, Deus usando. Alguém pode dizer: Elias foi covarde, fugiu. Não tem nada de covardia não, amados. Elias não foi nada de covarde, não. Era homem de Deus como nós somos, seres humanos, carne e osso. Cansa também,
a gente fica triste, a gente fica doente, a gente às vezes quer parar, às vezes a gente quer desistir, mas o Senhor está dizendo: não vai parar e nem vai desistir. Aleluia, eu vou estar presente. Aleluia. Oh, Deus envia anjo. Nesse momento Deus enviou um anjo. Lá no capítulo 17, primeiro livro de Reis, Deus enviou corvo para sustentar. Depois Deus preparou viúva. Deus sempre vai preparar uma maneira, uma forma, porque Deus é Deus, Ele sabe como vai fazer para nos confortar. Glória a Deus, aleluia. Quando pensa que é um anjo, é um corvo que chega. Quando pensa, Deus vai mandar um anjo para me trazer. Não, tu vai na casa da viúva, que não tem nada. Ela vai te alimentar e te sustentar. Aleluia. Amado, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, uma porta vai se abrir, um escape vai chegar, haverá um livramento da parte do Senhor, para que você saiba que você não está só, que você está com o Senhor, e que aquele que está com o Senhor, ele tem a bênção de Deus sobre ele. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus do céu. Glória a Deus. Deus enviou o cuidado do Senhor com a vida do seu servo. O conforto de Deus também chega no momento em que o rei Davi está lutando, já estava mais velho, lutando ainda contra os filisteus, num momento de muita luta, de exaustão. E nesse momento, em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15, alguns versículos ao 17, diz assim: e mais uma vez houve uma guerra entre filisteus e Israel. Você veja que sempre são os filisteus. Filisteus estão ali, né? E quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Então Isbi-Benob, que era descendente de gigantes, aqui também era um gigante. Davi já tinha matado Golias, mas tinha agora o Isbi-Benob, e a ponta da lança desse gigante era de bronze, que pesava cerca de 3,5 kg, só a ponta da lança, e ele estava armado com uma espada nova, e jurou que ia matar Davi. Mas nesse momento Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer a Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para a luta, porque correr o risco de apagar a lâmpada de Israel. Momento que Davi estava cansado, mais velho, e nesse momento o gigante aproveita um momento de vulnerabilidade para destruir o servo de Deus. Mas isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Aquele grande homem de Deus, meu irmão, grande é Jesus, grande é Jesus, grande é o Senhor. Está lutando, e de repente ele está cansado. De repente esse homem, Davi, estava meio colocado de lado, espalharriada, no meio da guerra, já não era mais novo, e o inimigo aproveita aquele momento de fraqueza, de cansaço, de estafa. É assim. Às vezes o diabo não consegue nos atingir no momento que você está servindo a Deus, que você está orando, que você está fortalecido, mas aquele momento que você está vulnerável, está triste, está angustiado por algo que não deu certo, por uma porta que fechou, você fica angustiado, você ora menos, Deus já sabe, e você fica triste, e às vezes o diabo aproveita aquele momento, mas Deus está cuidando de tudo. Ele não vai deixar a gente. Você não vai morrer no meio do deserto. Aleluia. Aquele momento quando parece que o gigante vê com aquela lança, ele queria enterrar aquela lança dele. Parece que o gigante está vendo: você acabou com Golias, agora eu vou acabar com você. Na hora que ele quer dar, sempre Davi, aparece uma espada de um valente. Aleluia, glória a Deus. Abissai, que era um dos valentes, aparece na hora, aleluia, na força do Senhor, e destrói e mata aquele gigante. Você não vai tocar no servo do Senhor. A hora. Mas por que apareceu na hora? Porque foi Deus.
Deus é que faz isso acontecer. As coisas acontecem na hora, quando não tem como fazer, como não tem saída. O socorro, o conforto de Deus chegou na hora, porque o conforto de Deus sempre chega. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O inimigo olhava para ele assim: tu não é mais aquele não, que lutou com Golias. Davi tinha vencido a Golias pela força do Senhor, não foi nem na força dele, nunca foi na força dele, ainda que ele tivesse alguma habilidade para lutar. O inimigo: agora eu vou acabar contigo, agora você está frágil. Amado, a nossa força não vem da gente mesmo, não vem das nossas mãos, dos nossos braços. A nossa força, ela vem do céu, ela vem do Senhor, que nos fortalece. Como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias ao nome do Senhor. É em Jesus que nós podemos. A nossa força vem de Deus. A nossa força vem daquele que venceu o diabo, que venceu a morte, que venceu o inferno e que vive para sempre. A nossa força vem de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aquele momento chega, Abissai, e vence. É o conforto de Deus chegando, é o socorro de Deus chegando. Outro momento, não vou demorar muito. O conforto de Deus chegou quando o apóstolo Paulo está passando uma tribulação. Dois momentos de tribulação que o apóstolo Paulo passou. Ele passou muitos outros. Um momento desse foi na Ásia. Esse momento na Ásia foi muito duro, a ponto de ele perder a vida. Foi em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 10. Foi um momento assim de extremo sofrimento, de morte. Diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. Quer dizer, ele estava vulnerável. Senhor, já fiz o que tinha, eu me entrego nas tuas mãos. Deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo de morte e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Glória a Deus, aleluia. Confiança, conforto de Deus chegando. Aquele momento que não tem saída. Havia muita perseguição, eles machucavam muito. O apóstolo Paulo sempre estava todo quebrado, machucado de apanhar, era preso. E esse momento era um momento que ele estava correndo o risco de morrer mesmo. Mas ele pode dizer: esperava morrer de fato. Então deixemos de confiar em nós mesmos. Temos que aprender com os homens de Deus. Pare de confiar nas tuas próprias forças. Confie no Senhor. Confie nas mãos de Deus. Confie naquele que te chamou. Confie naquele que é maior do que você, naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Confie no Senhor Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele confiou no Senhor, e a Bíblia diz que Ele nos livrou do perigo de morte e nos livrará outra vez. Eu não vou perguntar aqui para os irmãos quantos já passaram por um momento de morte. Me lembro, nosso irmão diácono, irmão William, momento quase que ele perdeu a vida, porque ele não tinha dinheiro. Trabalhando, o rapaz queria que ele desse dinheiro que ele não tinha, e pegou o revólver. O que foi, irmão William? Ele atirou 2 vezes na cabeça. Foi no teu rosto? 2 vezes, e a bala não saiu. O que é isso, irmão? Deus te ama muito, meu irmão. Jesus te ama muito. Isso aí, amado, tem acontecido isso. É Deus cuidando dos seus. Às vezes nós achamos tão pequenos,
tão falhos, Deus não está olhando para mim. Deus te ama sim. Você é como menina nos olhos de Deus. Deus tem te livrado. Se você olhar para trás, você vai ver quanto livramento você já recebeu de Deus. Livramento de morte, a tua casa, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Deus tem guardado e tem livrado, porque o Senhor tem prazer na tua vida. E tem mais uma coisa, como disse Paulo: Ele tem te livrado, Ele vai continuar te livrando e te livrará ainda mais. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. É Deus que livra. O nosso Deus, quando lemos a Bíblia, parece que as coisas de Deus estão muito no passado, né? O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás. Mas o mesmo Deus que agiu na vida do apóstolo Paulo, Ele age na minha vida hoje. Ele age na tua vida hoje, dentro da tua casa, para trazer livramento para os teus filhos. Às vezes os teus filhos não estão com você, estão longe, mas as tuas orações estão chegando lá. E Deus está guardando o teu parente. Deus está guardando aquela pessoa que você ama, que você estima, porque Deus tem prazer em você. Glórias ao nome do Senhor. Ele livrou. Fala comigo: o Senhor tem me livrado e vai continuar me livrando até o final. Glória a Deus. Aleluia. Momento daquela tribulação terrível. Não sei, cada um tem a sua experiência. Tem momento, parece que E esse outro momento que ele passou aqui na Macedônia, 2 Coríntios já capítulo 7, versículo 5, e diz que quando chegou a Macedônia, o apóstolo Paulo não teve descanso nenhum. Enfrentamos conflitos de todos os lados. Aquela bala de todo lado, pum, 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 não sabia de onde vinha. Com batalhas externas e temores internos. Aquela batalha que vinha de fora é a batalha de dentro. Esse tipo de luta é para mexer com o teu estado mental. Esse tipo de luta é para mexer com o teu estado mental, com o teu equilíbrio emocional, para deixar você desequilibrado, para deixar você aflito, caído. É por fora e por dentro. É assim que o apóstolo Paulo estava atravessando. Mas a Bíblia diz que nesse momento, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Aleluia. O Tito chegou trazendo boas notícias dos irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus usa pessoas. É alguém que te liga: ô irmão, você está bem? Manda usar: ô meu irmão, tudo bem, Deus te abençoe. Oh, glória a Deus. Manda um versículo para você. Aquilo te reanima, te levanta. Glória a Deus. Deus tem os seus anjos aí espalhados. Aleluia, glória a Deus. Era uma batalha, ele não sabe, aquela batalha que não dá para tu escapar, é por fora combates e temores por dentro. Será? Não vai dar, não tem saída. Oh, aleluia. Sempre haverá uma saída para aquele que ama o Senhor. Aleluia. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Haverá sempre um escape, haverá sempre uma porta aberta. Mas as portas se fecharam, mas Deus vai levantar outra porta, abrir outra porta. Deus vai dar saída. Deus vai enviar o seu anjo e vai trazer livramento e cura. Sempre haverá um escape da parte de Deus para aquele que confia no seu nome. Glória a Deus. Conforto de Deus chegou na Ásia, chegou na Macedônia, onde Paulo estava. Aleluia. Se lembra quando ele estava em Filipos? Ali ele falou de Jesus, ele expulsou o demônio, foi preso por causa disso, foi chicoteado, foi maltratado, apanhou, jogado na prisão. E ali na prisão, Paulo e Silas, em vez de lamentar, louvava a Deus e orava, cantava e orava. É crente mesmo, né? Cantar e orar quando está sofrendo, cantar e orar quando está tudo bem. Ai, que maravilha, glória a Deus, ganhei, a coisa ficou boa, a situação. Mas quando está difícil, sai um glória a Deus. Está difícil, Jesus, mas dá glória a Deus em todo o tempo.
Paulo e Silas estavam sofrendo, as costas toda aberta, sangrando, toda machucada, mas eles louvavam a Deus e oravam e louvavam. E perto da meia-noite, os alicerces se moveram. Chegou um momento que Deus enviou o anjo: vai lá e salta o meu servo de lá. Aleluia. Deus está vendo tudo. Deus sabe que você está passando. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece teu sofrimento. Deus conhece tudo. Parece que a gente às vezes diz para Deus: Senhor, parece que tu não está vendo. Ele sabe tudo. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã, Ele conhece o futuro. A nossa vida está na mão do Senhor. Ele conhece. E Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Tem um louvor na harpa cristã que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor ao Senhor. É uma música assim, irmão Marlene sabe isso aí. Em vez de murmurares, canta um hino. É isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Deus está presente. Deus está presente. Mas eu não tenho aquela força para orar. Não precisa ter força para orar. Só levanta a tua mão para o céu, Deus. Só levanta a tua mão para o céu. Às vezes a tua boca não consegue sair palavra, mas levanta as tuas mãos para o céu, que Deus sabe o que está dentro do teu coração. Senhor. Eu conheci o irmãozinho, um pastor, que ele gostava de orar, sabe como? No canto do quarto. Fechava o quarto, apagava a luz e ficava no cantinho, encolhido no quarto. Cada um tem a sua maneira. Ficava encolhido no quarto, sentadinho com as pernas encolhidas assim. Vou falar com Deus. Cada um tem a sua forma, né? Aleluia. Mas Deus sabe. E Deus enviou um terremoto. As cadeias foram soltas. O carcereiro, querendo se matar, se suicidar, ficou apavorado. Paulo disse para ele: não faça isso. E o homem logo se abriu para Deus. O que devo fazer para que eu possa ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Paulo foi para a casa do homem. O carcereiro cuidou das costas de Paulo e de Silas. Paulo pregou, aleluia. Eles receberam a palavra. Eles foram batizados nas águas. Eles foram salvos naquela noite, naquela madrugada pela manhã. Glória a Deus. A gente pensa que o final vai ser ruim, mas Deus está nos dizendo nessa noite: é só o começo, ainda tem muita coisa boa ainda aí. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pode, aonde você estiver, o importante é que Deus esteja ali com a gente. Para encerrar, o conforto de Deus que veio sobre o Filho de Deus quando estava no momento, primeiro no deserto, quando foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus estava num jejum. Era um jejum total daquele de Jesus. Era um jejum absoluto dele. E Satanás tentou ele. Satanás queria tirar Jesus da rota. Satanás queria tirar Jesus do caminho da cruz. E Jesus venceu Satanás no deserto, a tentação do deserto, usando a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aparta de mim, Satanás, só o Senhor adorará. A palavra de Deus estava na boca do Senhor. Então ele venceu com a palavra. E depois que ele vence Satanás com a palavra, em Mateus 4:11 nos diz: então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Aleluia. Eu sempre digo aqui, toda vez que tu enfrentar batalhas grandes e conseguir passar por elas, pode ter certeza, do outro lado vai ter banquete. Do outro lado Deus vai te banquetear. Algo Deus vai te preparar. Deus tinha um banquete para Jesus. Conforto de Deus. Aquele banquete, eu olho para aquele banquete que os anjos estavam dando para Jesus. Era Deus dizendo: meu filho, continua, porque a obra vai ser grande. Aleluia. E o outro momento, para encerrar,
do conforto que Jesus recebeu do Pai, no momento que Jesus estava no Getsemane. Getsemane, no momento antes de Jesus ser preso, no lagar, Getsemane no hebraico quer dizer lagar de azeite, ou prensa de azeite, ali onde as azeitonas eram esmagadas com grandes pedras, e parece que estava acontecendo isso com Jesus também, ele estava sendo esmagado ali, muita pressão. Em Mateus 26, versículo 38, diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Um momento de muita pressão, de muita angústia. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Lucas 22 e 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só, isso nunca tinha acontecido com ser humano algum, suar gotas de sangue que corria até o chão, mas aconteceu com Jesus, porque Jesus estava sofrendo por mim, ele estava enfrentando uma batalha por mim e por você, pela humanidade. Por 3 vezes Jesus pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, quer dizer, aquele cálice da morte, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Uma oração de angústia, de sofrimento de Jesus: Pai, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa agonia era tanta angústia, suando gotas de sangue naquele momento, e no meio dessa agonia, dessa angústia, o conforto de Deus chega. Lucas 22, versículo 41 e 43, é bom você saber disso. Lucas 22, versículo 41 e 43. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E agora, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aleluia. Aleluia. O anjo de Deus confortando. Era o pai dizendo para o seu filho: filho, resiste, continua, porque a vitória vai ser grande. O poder de Jesus era tão grande, Jesus tinha tanto poder, que quando vieram, tem um dos evangelhos que cita, já trouxe aqui para os irmãos, e quando eles vieram: cadê, quem é Jesus? Quem de vocês é o Jesus? Yeshua. Aí Jesus, quando diz sou eu, quando Jesus diz sou eu, cai tudo no chão. Olha só o poder que Jesus tinha. Quando Jesus diz sou eu, os homens caíram tudo. Olha só com quem ele estava lidando, né? Mas como diz Isaías, o cordeiro estava sendo imolado. Aleluia. O cordeiro tinha que ser morto pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Deus. Ele tinha que levar, ele estava levando e carregando as nossas dores, o nosso pecado, nesse momento de angústia. Aleluia, Deus confortando, Pai confortando o seu filho, dizendo: filho, pega em frente. Aleluia, glória a Deus, porque a cabeça da serpente vai ser esmagada na cruz do Calvário. Glória a Deus. A grande serpente que tentou Adão e Eva, a sua cabeça ia ser esmagada na cruz, na crucificação de Jesus. A vitória ia ser grande. Às vezes queremos parar, às vezes queremos desistir, porque a batalha está muito grande, a aflição está muito grande, os problemas vieram, meu Deus, eu não aguento mais, não tenho mais força. Mas a palavra do Senhor na minha boca para você é essa: não desista, Deus vai te confortar, há um caminho a seguir, Deus está à frente, a porta vai abrir, não olha para trás, olha que Deus vai te dar, abre os teus olhos e contempla pela fé a grande obra que Deus vai fazer. Glória a Deus.
Aleluia. E a obra é grande mesmo, ia ser uma vitória retumbante. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o pecado na sua própria carne. Ele teve que se fazer carne para vencer o pecado na carne. Jesus venceu o diabo, esse atormentador dos homens. Jesus venceu a morte na sua ressurreição. Jesus, o grande vencedor, ele pega essa vitória e diz para mim e para você como igreja: eu venci, e você comigo também vai vencer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus venceu, aleluia. Mas até chegar lá, o Senhor vai estar nos confortando. É as fontes que vão se abrir pelo meio do deserto. É o Senhor enviando livramento para que o gigante não tome a nossa vida. É o Senhor enviando anjo, trazendo pão quente e água fresca. É o Senhor cuidando de nós. É o Senhor nos livrando das aflições até chegar aquele grande dia. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite, já à noite. Vamos ficar em pé e vamos orar?